Olá pessoal, no webinar da Calebo de hoje, um projeto de incentivo à cultura da chocolataria, da confeitaria, do empreendedorismo, a gente vai falar sobre a importância da formação e especialização na gastronomia. Para isso, nossos dois convidados de hoje, chefe e professores, Bertrand Busquet, chefe patissier, consultor técnico e diretor da Chocolate Academy em São Paulo. Olá pessoal, tudo bem? Super feliz de estar aqui com Caio e Cássio hoje. Vamos conversar sobre educação no nosso ramo. Espero que vocês gostem. Chefe Caio Correa, chefe patissier, embaixador da Calebo no Brasil e instrutor da Le Cordon Bleu em São Paulo. Pessoal, tudo bom? Estou aqui no projeto webinar da Calebo, junto com o chefe Cássio e o chefe Bertrand. Estaremos conversando sobre a importância da formação dentro da gastronomia. Espero que vocês gostem. Bom, todo professor já foi aluno, né? Ambos têm formação fora do país. O Bertrand pela École Hôtelière de Toulouse. Caio tem passagens pela West London College. Eu queria que vocês destacassem os pontos positivos dessa experiência. O Bertrand, mais do que experiência, o Bertrand é nascido na França, e tentasse fazer uma pequena análise para nós dessas grandes diferenças da formação em gastronomia fora do Brasil e aqui no Brasil. Então, as diferenças, tem bastante diferenças, mas talvez essa que vejo a mais importante é que lá 90%, para não dizer mais, das escolas de gastronomia são públicas. Isso eu acho super importante, porque depois isso vai ter uma repercussão no mercado do trabalho, em questão de mão de obra. Quero dizer, não tem tanta seleção de quem vai poder ou não estudar gastronomia. Sendo público, você não paga, essa escola está aberta a acolher qualquer tipo de classe social. Então, isso é super importante, porque lá vamos estudar, beleza? E quando vamos sair da escola, já o diploma não é de chefe. Grande segunda diferença, não é diploma de chefe. Você ou se forma garçom, ou já, que lá também tem diploma de garçom, que aqui poucas vezes vi escolas que realmente formassem garçons. Não sei, talvez estou equivocado. O Senac tem, o Senac eu sei que tem. Vocês podem me rectificar? Mas, bom, então, diploma de garçom. Você é cozinheiro, você é recepcionista, você é confeiteiro. Mas nunca, jamais você sai da escola com o diploma de chefe. Já. Isso, para mim, é uma grande, grande diferença. E depois, o fato de ser a escola pública, voltamos ao tema do público e do privado, é que, saindo da escola, você vai ralar, vai descascar batata, bastante batata e cebolas. Então, não sei se qualquer pessoa saindo de qualquer escola está pronto a essa realidade que vai ter que enfrentar saindo da escola. Entende? Então, é por isso que acho super importante esse tema de acesso à escola, a ensinamento, porque depois vemos que aos poucos, do decorrer dos anos, alguém que se formou em uma faculdade onde pagou, não necessariamente você vai encontrar essa pessoa no mercado de trabalho, entendeu? Então, quem tem um negócio, depois precisa de mão de obra e, no fim, você acaba estamos sempre todos escutando que no mercado está com falta de mão de obra. Então, pode ser que seja essa diferença que explicasse uma grande parte dessa falta, não? Historicamente é uma cultura muito diferente de formação, né? A gente vê os europeus desde muito cedo estudando. E eu creio também, a gente não vai entrar aqui numa discussão sobre a educação brasileira, mas se já é difícil a educação básica, imagina uma escola técnica em gastronomia que envolve recursos, insumos, ferramentas, equipamentos,
Sim. Eu nem imaginava disso, dessa realidade de que a maior parte dos alunos de gastronomia europeus eram de escolas públicas. Nem imaginava isso. Sim, sim, sim. E o que é legal é que lá, já desde a escola, estamos preparados a vida real que nos espera depois. Porque a formação que fiz eu era tipo, antes da faculdade, aqui é segundo colegial, não? É isso? Sim, O isso. segundo colegial já fiz os 3 últimos anos, lá na França são 3 últimos anos, a partir dos 15, 16, 17, mais ou menos. Fiz o segundo colegial dentro de uma escola de hotelaria, de gastronomia, com, além das matérias principais, a especialização em gastronomia. Então, tínhamos já semanas, de segunda, das 8 da manhã, até o sábado à tarde, e com dias até, tínhamos um restaurante hotel de aplicação, porque eu gosto muito desse conceito. Uhum. Porque estando na escola, já você tem durante a semana contato com a vida real do cliente, vindo no restaurante de aplicação da escola, cliente de fora. Então, já você está no meio, além dos estágios, já você está confrontado à realidade que te espera depois. E então, já fazíamos semanas de tipo, não lembro exatamente, mas perto de 60 horas por semana. Entendeu? Então, isso já, a pessoa que não está preparada e que não está realmente gostando do que está fazendo, já no meio da formação, nem vai até o diploma, sabe? É a diferença de ser uma escola técnica. Isso. Bom, também tem que ver que isso foi há bastante anos atrás, hein? Desculpa. Não estou falando da realidade, estou falando do meu caso, que já passaram quase no longe de 30 anos. Mas tudo bem. E então, na época, saíamos de lá e íamos trabalhar 6 dias por semana e pelo menos 12 horas por dia. Então, o que gostava é que a escola não te põe a realidade já desde o primeiro ano, entendeu? Então, não sei se realmente esse é o caso aqui, entendeu? Sim. Não sei. Não, sem dúvida a gente vamos discorrer, até tu levantou um ponto que é fundamental, que é a questão da formação de chefe. Terminou a escola, diploma de chefe. Acho que isso é uma questão que a gente tem aqui no Brasil. A gente vai voltar, já retomamos isso. Queria ver um pouquinho do Caio também, essa experiência dessa formação internacional. E aí a gente tem uma outra visão, que aí o Caio é brasileiro, e aí foi para se especializar. É isso, Caio? Conta um pouquinho para nós. Eu acredito que seja bem essa a nossa diferença, né? A gente aqui no Brasil, pelo menos ainda a gente não tem essa formação, né, que a gente vai iniciar como jovem dentro da profissão. Não, nós quando jovens escolhemos uma profissão e aí a gente vai trilhar, né, essa profissão. Então, o meu caso, eu fiz a faculdade aqui no Brasil, então logo depois que eu me formei, né, no ensino médio, eu fiz a faculdade, que também são somente 2 anos, né, então eu fiz a minha formação e depois eu entrei no mercado de trabalho, né, então a gente acaba tendo, então, um contato um pouco menor, comparando, né, aqui com o que o Bertrand falou, porém, a formação fora, eu vejo como uma especialização, né, então eu comecei a trabalhar com patisserie, fui trabalhar em confeitarias e afins, e daí logo em seguida eu fui vendo o que eu gostava mais e qual área eu queria me especializar. E aí eu comecei a buscar cursos fora e buscar essa vivência fora do país. Aí foi quando eu fui para a Inglaterra, fiz a minha pós-graduação, trabalhei lá fora, certo? Então aí eu comecei a ter mais contato com esse lado internacional da nossa profissão, né? Hoje em dia a gente ainda tem isso um pouco mais fácil, né? Com rede social e essas mídias a gente consegue ter esse acesso a essas escolas, concursos, né? A gente hoje em dia consegue ver tudo isso online, né? Naquela época a gente não tinha tanto acesso, então foi uma questão de buscar uma especialização mesmo, né? E me informando sobre cursos, vendo o que tinha, quais eram boas confeitarias, bons lugares, né, renomes, e ir atrás disso e fazendo essa especialização, certo? Então essa é eu acredito que seja aí um diferencial, né, para nós brasileiros,
de ter esse momento fora do país, certo? Isso vai ser como um a mais na profissão, né? Obviamente não é algo que a gente pode dizer que é necessário, porque não é todo mundo que vai ter essa condição, porém vai ser alguma coisa que venha somar, né? E a questão cultural também, uma coisa que eu acho importante é a questão cultural, porque quando você está fora do seu país, né, fora da sua zona de conforto, você está em um outro país, em contato com outras culturas, né? No meu caso, que eu estava morando em Londres, então em Londres tinha gente do mundo inteiro, então eu trabalhava e estudava com pessoas do mundo inteiro, então isso enriquece muito culturalmente, pessoalmente, e ajuda muito também a você, né, entender e se desenvolver mais na área. Então, acho que é muito importante, é muito legal ter esse aprendizado fora do berço, né? Sim, bem como tu falou, infelizmente, é por uma parcela muito pequena, né, que vai ter essa oportunidade de conseguir ir para fora do Brasil para estudar, para se aperfeiçoar. A gente vindo para uma realidade do nosso dia a dia mesmo, o cozinheiro, o confeiteiro, o padeiro, ele muitas vezes nem formação tem, né? A gente tem poucas escolas técnicas, e tu também vem de uma geração mais jovem. Eu não sei exatamente se tu já conseguiu pegar o início dos cursos de gastronomia no Brasil. O Bertrand vem de uma realidade completamente diferente, vem de um país que tem formação gastronômica há mais de século, né? A gente foi há muito pouco tempo, nasceu as primeiras universidades de gastronomia. Ao redor dos anos 2000, mais ou menos. 99, por aí devia ser. Quando eu trabalhei aqui a primeira vez, era 2000, 2001. Aí em Morumbi tinha apenas 1 ou 2 anos. Água de São Pedro já tinha bastante anos, talvez. O Senac de Água São Pedro. Senac Água de São Pedro. Talvez ele, não sei, não tenho informação exata, mas assim, de lembrança dessa época, era um dos mais conhecidos na época. Não parecia ter muita opção, porque a gastronomia nessa época ainda não tinha feito o boom que conheceu depois, que virou. Eu achei engraçado porque eu conheci o antes e o depois. Até lá fora, e aqui também, porque em 2000, gastronomia, você era chefe, começava um pouco a falar, mas ninguém estava nem aí de saber se você era chefe. E mesmo se sair do Brasil, durante mais de, não sei quantos, saí aqui em 2001, aí quase 10 anos, voltava cada ano, mais ou menos, de férias e tudo isso, e com os meus amigos cozinheiros e confeiteiros, sempre me mantinha informado, e então vi à distância esse boom da gastronomia que teve aqui, e na verdade no mundo inteiro. Eu achei engraçado essa mudança, como essa profissão virou o show business, que antes era o ralé fechado lá no fundo da cozinha, que sempre não. Em muitos casos, está lá no fundão ou no subsolo, no menos sem janela, vivendo como ratos. Então, não entendia esse lado glamour. Para mim, era um pouco mais sadomasoquista que estrela de cinema, sabe? Mas, bom, melhor para tudo, né? Melhor para nós, né? Sim. Eu acho que a cozinha, né, eu estava olhando aqui de reflexo, o Anthony Bourdain sempre dizia, né, a cozinha sempre foi um grande berço para drogados e degenerados, as pessoas, principalmente homens, né, uma profissão europeia muito masculina, que não sabiam o que fazer, ex-presidiários, todo mundo ia para a cozinha, era sempre um refúgio, né, e hoje não, hoje a gente tem cursos de formação e passa por essa glamorização. Talvez vá de encontro com o que o Caio falou no início dos anos 2000, 2001, foi o boom também da internet, né? As mídias sociais começaram a se desenvolver e acho que também muitos estudantes se encantaram com isso. O quanto tu acha que essas mídias sociais
Instagram, Facebook, ou até mesmo YouTube, o que seja, influencia numa boa formação? Acho que tem muito chefe de YouTube, muita gente que só não estuda, não pesquisa, vai no YouTube, aprende uma receita e sai replicando. Quanto isso pode ser bom, quanto isso pode ser ruim? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Falar dessa questão de rede social eu acho um pouco complicado, porque a informação hoje em dia está na internet, né? Não existe lugar mais fácil de você obter qualquer tipo de informação, né? Eu, pelo menos quando estou dando aula, as pessoas, né, de vez em quando elas vêm falar alguma coisa que viu na internet e tudo mais. Então, eu sempre falo que tem coisas que a gente tem que parar, observar, né, entender bem o que a pessoa que está ali na internet está fazendo para ver se tem alguma, né, qual que é a realidade, procurar saber quem é, né. Eu vejo uma coisa muito boa como grandes chefes, né, então você tem Pierre Hermé, Cédric Grolet, Michalak, todos eles, você consegue ver o que eles estão fazendo no dia a dia deles pelo Instagram. Então isso eu acho que é muito positivo, acho que isso é muito bom. Porém, você começar a seguir as pessoas e acreditar no que elas estão falando e fazendo, para mim, não é assim que funciona, certo? Então, você tem que ir atrás, ver o profissional que está ali fazendo, qual que é a formação, entender, no mínimo, quem é essa pessoa, para ver se você vai dar a devida credibilidade. Você dando a devida credibilidade, siga, não tem problema algum, né? Eu falo, quem sou eu para ficar julgando o trabalho dos outros, porém eu acho que é muito importante você ter esse discernimento, né? Não é tudo que a gente vê, né, que a gente acredita. A gente está falando que a gastronomia deu um grande boom, né? A gastronomia deu um boom e tudo mais, né? A televisão ajuda muito, mas a gente sabe que a realidade da televisão é completamente diferente da realidade do dia a dia, né? A gente acabou de conversar aqui que a nossa realidade são longas horas. A gente já está trabalhando no mínimo 12 horas por dia em pé, sem sábado, sem domingo, sem feriado, né, trabalhando direto. E quando a gente vê isso na televisão, a gente vê o glamour do chefe, né? E o glamour do chefe, se tiver algum glamour, vai durar, quanto tempo vai durar e quanto tempo de trabalho esse chefe vai ter que ter para conseguir esse certo glamour, né? Então, acho que é um pouco... Não é muito fácil discutir essa questão, né? Acho que a informação, hoje em dia, todo mundo tem acesso, mas tem que tomar cuidado, né, com aonde você está buscando essa informação. Saber buscar, né? Sim. Acho que isso não é fácil, mas é um papel de vocês como formadores dessa mão de obra que está vindo aí agora. E acho que fica importante que fiquem essas palavras para quem está nos assistindo agora e está pensando em entrar nessa área, está pensando assim, mas será que eu e até, na verdade, isso é uma pergunta para vocês. Estou ali, sou um jovem, estou querendo me aventurar, eu gosto de cozinha, agora estou num momento, estamos vivendo um momento de pandemia, tem muita gente em casa, muita gente que nunca cozinhou na vida se aventurando, e de repente, será que nesse momento virão novos chefes? Para quem está em casa agora, querendo, né? Vou trabalhar, vou procurar um estágio ou estudar, fazer um curso de formação, mesmo que de curta duração, sempre vai ser fundamental, sempre vai ser o grande diferencial na carreira de um profissional, Bertrand. Putz. Bom, já esse fenômeno de social media lá é legal, porque pode ser que nasça novos cozinheiros, novos confeiteiros, pode ser, né? Que alguém que nunca tinha pensado já teve o tilt na cabeça, puta, é isso que quero fazer. Legal, isso pode ser. Depois, antes de investir em um curso que seja curto ou mais comprido, eu acho que tentaria ver se daria para fazer uma semana, 2 ou um mês dentro de um restaurante, uma confeitaria, uma padaria. Aí ver se realmente o que depois me espera de ter estudado, o que depois me espera, se já, antes de perder o tempo de estudar e depois se dar conta que a realidade não vai dar comigo, primeiro se confrontar à realidade, ver se realmente essa ideia que teve na frente do meu celular vai corresponder ao que eu quero para a minha vida. E aí, se
você se dá conta que isso que quero fazer, aí você fica atrás de um curso curto ou comprido, digital ou presencial, tanto faz, mas eu começaria realmente a me confrontar à realidade antes de tudo. Um estágio probatório. Porque eu que acho que depois seria interessante ter a porcentagem de pessoas formadas após 1 ano, 3, 5, 10 anos, a porcentagem de pessoas que ainda estão no ramo. Isso seria super interessante. Eu tenho medo que essa porcentagem seja muito baixa, entendeu? Entendi. É uma estatística que não sei se temos. Sim. E até falando, como tu comentou, a questão do tempo de duração dos cursos, perguntando para o Caio. A Chocolate Academy da Calebo em São Paulo são cursos de curta duração, são cursos de especialização 1, 2, 3 dias. Na Cordon Bleu, a gente já vai encontrar cursos de extensão, né? Caio, hoje, do público que está procurando a escola, tu consegue fazer uma análise, qual é o perfil do pessoal, tem idade para começar? Na gastronomia, até uma pergunta, tem idade para começar na gastronomia? Ou a qualquer momento da vida, se a gente parar, decidir mudar de rumo, estudar, a gente consegue se destacar na profissão? Não, a procura da escola não tem idade, né? Então a gente vai ter desde os mais jovens que querem realmente trilhar essa carreira, vai ter um pessoal já com outro objetivo, né? Um pessoal que já vem maduro de um mercado de trabalho e está trocando a profissão, né? Quer trocar a profissão, quer fazer alguma outra coisa, e pessoas que querem empreender, mas querem entender um pouco mais da profissão e como funciona o meio. Né? Então, a gente na escola, a gente tem a gente atende todos os públicos, né? E, ao meu ver, acredito que é muito importante você ter esse contato com a realidade, né? A gente acaba vendo pessoas que vêm com uma certa ilusão, né? Que ela acaba tendo aí uma ilusão de como a gastronomia fosse uma área como uma administração, enfim, né? Só da gente não ter um trabalho de segunda a sexta, isso já é muito diferente, né? Então as pessoas têm um pouco dessa ilusão e acabam se deparando com uma realidade um pouco diferente, né? Acho que esse trabalho antes da profissão seria um estágio, né? Entender um pouco a profissão no dia a dia é muito, muito importante, né? Mas depois acredito que fazer um curso, né, uma formação é importante, porque aí você vai estar se formando, você vai estar se capacitando, certo? Então, mesmo se você for se capacitar em um curso mais longo ou em um curso mais curto, a capacitação é muito importante, porque acredito que é o que vai te dar base, né, para você conseguir entender o que é bom e o que é ruim, né? Para você começar a criar aí um discernimento, né, e você conseguir entender o que é feito corretamente, enfim, a questão aí, a nossa questão mesmo de um ingrediente a uma técnica, né, conseguir entender isso na sua base para depois você conseguir levar isso para frente. E quem tem o olhar empreendedor, né, já entender a gastronomia, o momento da gastronomia no Brasil, em São Paulo, na cidade que for, né, entender isso antes de abrir aí um negócio também, né? Mas também é muito importante você saber o que está acontecendo, né? Muitas pessoas vêm com um olhar, digamos, mais de investidor, né? Mas fica um pouco difícil você não entender, né, aquilo que você está vendendo, enfim, é um pouco complicado também, né? Perfeito, perfeito. Essa noção de base, para mim, é primordial. A minha visão de escola é para te dar as bases, ok? O máximo de bases possíveis, para depois, iniciar, o início do começo da sua aprendizagem, entendeu? Sim, sim. É por isso que essa noção de diploma de chefe sempre me incomodou. Até o título de chefe me incomoda, pessoalmente, porque eu venho de uma outra geração, é outra história. Só quando voltei aqui, que todo mundo me chamava de chefe no começo, falava, não, eu sou Bertrand Busquet, não sou, entendeu? Mas aos poucos me di conta que era assim, então aceitei o título de chefe, tudo bem. Mas o que queria dizer é que a escola te dá as ferramentas de base
para você não chegar no seu primeiro emprego totalmente perdido, um mínimo de noção, mas você tem que saber que você não sabe nada. Isso tem que ser bem claro, porque se você sai da escola achando que já você sabe, putz, vai ser difícil, o seu caminho vai ser difícil. Agora, tem que não perder a consciência que, mesmo sabendo uma base, essa mesma base pode ter 200 receitas diferentes e 200 tipos, modos de fazer diferentes. E não está assim achando que já você sabe tudo, porque já você teve um conteúdo que pode ser bom, mas que não é o único. Isso vai te ajudar a fomentar a sua base e, a partir dela, anos e anos de trabalho. Se você tem a chance de poder mudar de casa, fazer mais de uma casa, porque, como acabei de falar, tem milhares de receitas e de modos de fazer. E mais você vai ver, melhor será para você, para chegando o dia, depois de anos e anos ralando, que alguém te confiasse uma cozinha, uma produção, e aí talvez alguém te chamará de chefe. Aí você vai escolher, dentro dessas receitas e dentro desses modos de fazer, quais vão melhor para você, entendeu? Mas sem experiência, da onde você vai tirar tudo isso? A internet, hoje em dia, te propõe um painel um pouco reduzido, mesmo se é super amplo, no fim, de várias técnicas, várias receitas. Isso ajuda um monte, então vai reduzir os anos que nós passamos na cozinha descascando batata. Mas não é por isso que um ano depois da escola já você pode pretender ser um bom chefe. Pode ser que seja chefe, mas será que você é bom mesmo? Entendeu? Não sei. Não, acho que fica um ótimo questionamento para os alunos se perguntarem. Acho que cabe também muito à escola, é o papel da escola, de responsabilidade das escolas, de repente terem que parar de dar esse título de chefe, né? Ou tu vai te formar cozinheiro, tu vai te formar confeiteiro, garçom, ou o que quer que seja, e talvez o chefe tenha que aguardar um pouquinho ainda, né? Tem que obrigatoriamente tem que ter um estágio ou alguma coisa assim. Enfim, eu acho que cabe muito... Aqui o que eu acho importante falar é que, como a nossa formação, né, aqui no Brasil, quando a gente vê o curso da Cordon Bleu de 9 meses ou uma formação de 2 anos, é exatamente porque é um curso prático. Então, nós precisamos ter prática. Então, a gente vai ter um diploma onde ele vai dar a base, que seja a base mais sólida que a gente possa ter, para depois a gente começar a trabalhar em cima disso, né, e começar a praticar. Né? O nosso dia a dia é o fazer, é o praticar a mesma receita várias vezes, é um trabalho de repetição, onde a gente vai conseguir ter o nosso aprimoramento lá na frente. Né? Então, mas isso em qualquer profissão, né? A gente está falando aqui da nossa, mas acredito que em qualquer profissão você se forma, você vai para o mercado de trabalho, você não vai ser considerado, né? Você vai ser júnior, enfim, e depois você vai galgar a sua profissão, e a nossa é igual, e ela é muito prática, né? Quando eu digo a questão prática, a gente trabalha muitos movimentos da mão, certo? Então, assim, você tem que treinar a sua mão, você só vai treinar a sua mão fazendo aquele movimento diversas vezes, aquela história, às 12 horas por dia, 6 vezes por semana fazendo ali as mesmas coisas, aí que vai vir a sua prática, para depois, algum dia, alguém falar que você vai ser o chefe dessa cozinha e você trabalhar chefiando a equipe, certo? Você já tem o domínio da prática, aí depois você pode passar isso para frente, certo? Perfeito. Eu ia pedir umas considerações finais dos dois, mas já fizeram super colocações, falando sobre a base da culinária, super importante. Queria deixar umas palavras mais... Queria que vocês deixassem algumas dicas finais. Vamos falar um pouquinho assim, ó, para quem está começando. Um livro, a Bíblia de cada um, o que cada confeiteiro, cozinheiro... Mas vamos lá, estamos falando de confeitaria, estamos falando de chocolataria. Um livro que cada um possa indicar, um Instagram de algum chefe que ache fundamental alguém seguir. Por favor. Me pegou. Te peguei? Um livro, putz, tem muitos, hein? Tem muitos bons, mas escolher dentro dos, como você atrás, tenho alguns também. Nossa Senhora,
Tem muitos bons. E para mim, os livros não seria um livro, seria uma coleção. A coleção de livros da Escola Bell'Ouest Conseil, em Paris, que para mim é bem legal. Vai até quem está interessado em padaria, croissant, tem livros sobre isso, sobre confeitaria contemporânea, enfim. Seria essa a coleção de livros. Excelente. Eu vou falar do livro Pâtisserie, do Michel Suaz, que tem abordagem profissional. Eu gosto desse livro porque ele vai passar por todas as áreas da pâtisserie, confiserie, um pouco de viennoiserie, enfim. Ele já é um livro em português, então, assim, ele já está traduzido, isso ajuda muito, né? Então, assim, é um livro que já está em português, já está na nossa língua, ele tem uma abordagem profissional e ele passa aí por diversas áreas da pâtisserie. Então, acho que esse é um livro bem interessante. Quem quiser estudar aí, já tem aí umas boas 700 páginas para começar. Deixa eu aproveitar esse teu gancho, já que tu falou que o livro já é traduzido, né? Vocês consideram que a melhor literatura ainda está no idioma francês, ainda está no inglês? Eu sempre digo muito, sempre estimulo muito o pessoal a estudar outro idioma, porque talvez quando a literatura chegue a ser traduzida para o português, não que ela esteja defasada, porque as bases são clássicas e elas têm séculos, mas a melhor literatura ainda está em outro idioma, ou a gente já encontra boa literatura no Brasil? A gente já encontra uma boa literatura no Brasil, mas a questão de você falar mais línguas é sempre melhor. Eu fui morar na Inglaterra, então lá tinham ótimos livros que estavam em inglês, por chefes ingleses e tudo mais, né? Uhum. A nossa base é francesa, então se você falar também francês, você vai ter aí vai conseguir ter acesso a muita informação que vai estar também em francês. Então, a gente vive num mundo globalizado. Quanto mais língua, né, você tiver contato, melhor. E o que é bom, porque existem muitos termos que não vão ser em português e não vão ter tradução. Então, você entender o termo, a origem do termo, o que está falando, isso vai ajudar muito a hora que você estiver lendo um livro que seja em português, enfim, em espanhol, a língua que for. O que eu queria saber de vocês dois, porque existe um momento na transição, talvez na carreira de vocês, em que vocês deixaram de ser chefes, não que tenham deixado de ser chefes, mas quando decidiram ser professores, que são professores hoje, né? Não estão mais numa produção, não estão mais num hotel, não estão mais num restaurante, decidiram ensinar aquilo que sabem. Quando isso não é para qualquer um, né? Essa luz não brilha para todos. Quando e como e por que isso aconteceu na vida de vocês? É verdade que tinha esquecido, é que chegando no Brasil, até antes de voltar no Brasil, tinha feito umas aulinhas assim, mas nada muito formal. Nada muito repetitivo. E no fim, quando voltei no Brasil, em 2010, que o Laurent me chamou na escola, o Laurent Suodo me chamou na escola dele para dar umas aulas. É lá que descobri que gostava mais. O meu problema é que não estou mais introvertido que extrovertido, então, para mim não era tão fácil, depois de mais de 20 anos fechado, como já te falei, na cozinha estávamos uns bichos do mato, os bichos da cozinha. Estamos no nosso mundinho meio animal aí, porque a relação dentro de uma cozinha não é muito de... E aí, tudo bem? Toma um café, vai bem hoje? E você viu a novela, porque você não estava em casa de qualquer maneira. Então, é muito mais uma comunicação meio de bicho, entendeu? Então, pelo caráter mais introvertido, isso era quase uma luta para mim, entendeu? Me expor e tudo isso. Mas, no mesmo tempo, a contradição é que me di conta que gostava. Passar o que durante esses anos consegui compilar de técnicas e de receitas. E então, um belo dia, a Carol me entrou em contato para me oferecer essa posição de responsável da Carol. Como você falou, eu não tenho mais produção, ou responsável de uma produção, de uma cozinha, de um restaurante, de uma confeitaria, para ter o título de chefe em algum lugar, entendeu?
sou mais responsável da escola, isso tudo bem, e também responsável técnico da marca, mas então veio assim, e falei, putz, por que não vai ser uma luta interna para enfrentar esse lado introvertido, mas as pessoas gostavam, me falavam, me pediam mais, então falei, puta, talvez o que estou fazendo, dando aula, não está tão ruim, então vamos lá. E fui lá, e até hoje, agora faz uns 7 anos, 7, 8 anos, estou super feliz. Que bom, que bom. Caio. Comigo, uma coisa engraçada, todos os lugares que eu trabalhei, né, sempre quando tinha um novo estagiário que ingressava na produção, sempre acabava esse estagiário ficando comigo pela questão de eu sempre ter sempre ter paciência de conseguir passar, né? Quando a gente está trabalhando numa produção, a gente sempre está em um ritmo muito acelerado, né? E existem pessoas que não têm esse perfil de conseguir passar isso para essas pessoas recém-chegadas, né? Para um estagiário que seja. Então, eu sempre acabava ficando com esses estagiários, né, nessas produções. E já tinha até uma vez comentaram isso comigo lá em Londres, falaram, você podia tentar dar aula, né? Mas eu, quando voltei para o Brasil, abri a minha empresa. Então, aí eu fui realmente ser chefe de mim mesmo, né? Chefe da minha empresa. E eu acho que é uma área onde a gente consegue, né, passar o nosso conhecimento. Então, eu comecei a ser convidado para dar algumas aulas, inclusive na Chocolate Academy. E foi um trabalho que eu comecei a fazer, eu comecei a sentir realmente muito prazer em fazer isso, né? E em estar em contato com essas pessoas, explicar, enfim, né? Conseguir passar toda essa informação, né? E aí eu comecei a dar aula, acredito que os alunos começaram a gostar, né? E daí depois depois eu cheguei, né, na escola de fato, né, para hoje realmente ser professor, né? Mas na nossa área, acho que inclusive em todas, né, a questão de você pode trabalhar dando aulas, enfim, né, é muito interessante, é muito bom, eu gosto muito, né? Eu acredito que eu consigo, né, passar isso para o meu aluno, né? E acredito que foi assim, foi sempre começou como um convite, né? Começou como um convite e depois esse convite a gente foi, né, trabalhando, aprimorando e hoje em dia virou, né, a profissão. Excelente. Tudo bem? Palavras finais, qualquer coisa que queiram falar para acalentar os corações desses jovens confeiteiros que estão ávidos para entrar no mercado. A gente falou, né, de educação em gastronomia de uma maneira bem ampla. Vocês deram, sem dúvida nenhuma, dicas muito valiosas do ponto de vista de vocês. Então, pediria as últimas palavras, por favor. Tem mais alguma colocação? Para resumir, então, antes de qualquer coisa, tentar ter contato com a realidade. Isso deve ser a realidade também para outros ramos, mas no nosso acho super importante, porque não é tão glamouroso trabalhar dentro de uma cozinha. Isso realmente, não quero que vocês desistam, mas isso realmente temos que ter bem dentro da cabeça, ok? Então, tenta fazer um estágio ou ganhar um dinheirinho. Aí eu comecei assim, tinha tipo 15, 16, o verão, queria ganhar o meu dinheirinho, que na minha casa não tinha, como se fala, a mesada. E então fui trabalhar julho, agosto, verão na Europa. Fui trabalhar na pia de um restaurante de um amigo do meu pai. E eu super feliz. O trabalho me permitiu, aí na pia, pior que pia, lá realmente não tinha. Então, o cara queria fazer a cozinha, bem, ali na pia, vamos ver se ele aguenta. Aguentei os 2 meses e fiquei feliz da vida, ganhei a minha galinha, aguentei o trampo. Dentro da cozinha, os meninos me deixaram começar a mexer na cozinha e eu, orgulhoso como ninguém. E no fim, aí realmente confirmei a minha inscrição na escola. Depois viajei para Toulouse, fiquei interno lá 5 anos de escola. Então,
realmente, para evitar de vocês perderem o seu tempo, se confrontar à realidade antes de imaginar fazer uma escola. Tudo bem? Seria isso o meu conselho. Mas, realmente, se o bicho pegar vocês, estão feitos. Será para a vida toda. Mesmo tendo que aguentar 10, 12, 14 horas por dia, se realmente vocês fazem o que vocês querem, tanto faz o dia, tanto faz o feriado, tanto faz o Natal, vocês têm que ter uma cabeça um pouco, hein? Tem que ser um pouco doidinho lá dentro. Acho que tem um lado, vou me repetir, um pouco sadomasoquista, porque às vezes quando você trabalha 16 horas, você dorme 6 e tem que levantar e saindo da cama, você pisa e não aguenta mais de dor no pé e nas pernas, acho que tem um lado meio anormal dentro da cabeça. Mas, se você está pronto para tudo isso, manda bala, manda bala. Isso é maravilha. Boa. Boa. Excelente. Cainho. O meu conselho também fica um pouco parecido, tenha contato com a profissão, né? Eu também comecei fazendo pequenos cursos e trabalhando em casa sozinho, né? Os meus pais tinham um restaurante, então eu cresci dentro de um restaurante, eu cresci com essa realidade, vendo quanto eles trabalhavam e vendo como aquela cozinha funcionava. Então, passei pouquíssimas vezes dentro da cozinha, porque eu já sabia que o meu negócio era patisserie, não era cozinha quente, mas já tinha esse ritmo, eu sempre tive muito contato com isso. E depois eu fui buscar realmente a minha base, né, a minha formação. Então, assim, tenha contato, tenha uma boa formação, comece a trabalhar em casa, comece a vender, enfim, é muito legal, né, você já ter esse feedback de cliente, começar dessa maneira, isso é muito importante. E a questão do não desistir, né, por mais difícil que fique, se você está gostando e você tem essa paixão, não desista. Né? A paixão ela é imprescindível, porque vai ter dias que você vai acordar, você mal dormiu, vai acordar e vai ter que trabalhar, fazer tudo de novo. Então, assim, tem que ter essa paixão, né? E com certeza, com o tempo vai passar e você vai colher isso lá na frente. Muito bem, meus amigos. Então, muito mais do que apenas chefe, que não é pouco, são educadores, né? Duas profissões difíceis e honrosas. Eu encerro com vocês dois, claro, além de agradecer, com as palavras de Cora Coralina, que dizia que feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Parabéns pela profissão de vocês, pelo talento, são dois grandes mestres, não apenas chefes, mas educadores da gastronomia. Queria agradecer desde já o tempo de vocês, a disponibilidade, e agradecer a todos que nos assistem pela audiência, pelo tempo. Espero que tenham gostado do material de hoje e em breve a gente está de volta no webinar Calebo. Muito obrigado a todos. Tchau. Tchau. Tchau.